Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. O nosso canal que é voltado para quem está se preparando para concursos, em especial vestibular. E nessa aula, dando continuidade à parte de interpretação de textos, nós vamos falar sobre conhecimento interacional, que se refere às formas de comunicação por meio de linguagem. Vamos falar de cada uma das categorias do conhecimento interacional. E a primeira dessas categorias é o conhecimento ilocucional, que é o conhecimento que permite ao receptor do texto reconhecer quais eram as intenções do produtor. Vamos dar como exemplo um trecho da contracapa do livro Mulheres, da artista gráfica Carol Rossetti. Segue um quadro. Existem mulheres negras, brancas, morenas, latinas, asiáticas, indianas e indígenas. Existem engenheiras, donas de casas, prostitutas, senadoras, artistas, executivas, atrizes. Cada uma tem sua própria história e acredito que todas elas merecem ser ouvidas e representadas. Minha abordagem será abrangente, convidando todos os que dividem comigo essa ideia de liberdade a celebrar a diversidade do ser humano. Nesse trecho, percebemos que a intenção da autora Carol Rossetti é apresentar o livro para que quem está na livraria fique a par do assunto do livro e, caso se interesse, compre. O segundo dos conhecimentos interacionais é o conhecimento comunicacional, que diz respeito, primeiramente, à quantidade de informações necessárias para reconstruir o objetivo do produtor do texto. Também diz respeito à escolha da variante linguística mais adequada e ainda à adequação do gênero textual. Ou seja, enquanto o conhecimento ilocucional diz respeito a reconhecer as intenções do produtor do texto, o conhecimento comunicacional faz com que o receptor reproduza tais intenções, quase que sentindo na pele a mesma coisa que o produtor sentiu. Nesse trecho que nós acabamos de ver, nós podemos dizer que o conhecimento comunicacional permitiu a escolha da linguagem formal, não usando gírias, por exemplo. Uma gíria seria inadequada para uma contracapa de um livro. Mas também vamos reconhecer, essa não seria uma situação típica do conhecimento comunicacional. Vamos supor que eu escrevo uma carta para uma revista elogiando um determinado artigo, uma matéria, etc. Eu vou ter que resumir as informações que são necessárias para tal finalidade. E, é claro, eu vou ter que usar a linguagem formal. Vamos transcrever, então, uma carta que foi escrita por um leitor para a revista Sofia. Segue um quadro. É maravilhoso ter uma revista que aglutine assuntos de diversas áreas do saber humano, com textos de escritores de diversas culturas que encantam e enchem o nosso ser de reflexão e sabedoria. Que a revista Sofia continue desempenhando esse papel tão importante em nossa sociedade. Nessa carta, o leitor faz um elogio à revista. Os recursos que deixam claro tal objetivo, já na primeira frase, fazem parte do conhecimento ilocucional. O leitor também selecionou as informações para tal finalidade, não entrou em maiores detalhes. Também escolheu a modalidade de escrita formal por se tratar da mais adequada para tal situação comunicacional, ou seja, entre o leitor da revista e sua redação. Por fim, também adequou o gênero textual da carta para tal situação. Tudo isso faz parte do conhecimento comunicacional. O terceiro dos conhecimentos interacionais é o conhecimento metacomunicativo, que é o conhecimento que faz com que o produtor garanta ao receptor os objetivos que ele tinha na execução do texto. Se, por exemplo, nós temos uma coluna cultural num jornal falando sobre um determinado evento, o conhecimento comunicacional
vai fazer com que o receptor convença o leitor a comparecer a esse evento. Como exemplo, segue um quadro. Já é a terceira semana consecutiva que Mulher Maravilha lidera as bilheterias brasileiras. Pudera. A gente também não cansa de falar da neoestrela Gal Gadot. Ainda há quem poste textões defendendo que o filme seria um marco na cultura pop por colocar no centro da narrativa uma mulher empoderada. Os antagonistas dessa ideia afirmam que o cinema já contou com muitas outras mulheres guerreiras e protagonistas, como Sigourney Weaver na pele da eterna Tenente Ripley. O termo pudera convida o leitor a entrar no objetivo do texto, ou seja, vender o filme. Agora vamos à quarta modalidade, que é o conhecimento superestrutural, que é o conhecimento que permite ao receptor identificar o gênero textual, que é aquele que nos permite identificar qual é o gênero textual mais adequado a uma determinada situação de comunicação. Numa coluna de horóscopo, por exemplo, nós temos o objetivo de dar conselhos aos nativos de cada signo. Então, cada item que representa um determinado signo é escrito segundo o gênero horóscopo. Ou na parte de passatempos de um jornal ou revista. Cada jogo que é feito para um leitor se divertir com um passatempo é escrito segundo um gênero textual passatempo. Tudo isso são exemplos, porque no fim das contas, cada texto, independente de qual gênero, possui recursos que nos permitem identificar o gênero textual. Agora nós vamos resolver uma questão que caiu na parte de linguagens e códigos da prova do Enem de 2016. Segue um quadro. Enem 2016. Salvador, 10 de maio de 2012. Consultoria PC Speed. Senhor Pedro Alberto. Assunto: consultoria. Prezado senhor, manifestamos nossa apreciação pelo excelente trabalho executado pela equipe de consultores dessa empresa na revisão de todos os controles internos relativos às áreas administrativas. As contribuições feitas pelos membros da equipe serão de grande valia para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho que estão sendo utilizados. Queira, por gentileza, transmitir-lhes nossos cumprimentos. Atenciosamente, Rivaldo Oliveira Andrade, diretor administrativo e financeiro. A carta manifesta o reconhecimento de uma empresa pelos serviços prestados pelos consultores da PC Speed. Nesse contexto, o uso da norma padrão A constitui uma exigência restrita ao universo financeiro e é substituível por linguagem informal. B revela um exagero por parte do remetente e torna o texto rebuscado linguisticamente. C expressa o formalismo próprio do gênero e atribui profissionalismo à relação comunicativa. D torna o texto de difícil leitura e atrapalha a compreensão das intenções do remetente. E sugere elevado nível de escolaridade do diretor e realça seus atributos intelectuais. Peço para que deem uma pausa antes do gabarito. O gabarito é a letra C. Nesse caso, o conhecimento ilocucional nos permite perceber, primeiramente, que o produtor do texto dessa carta quis elogiar os serviços da PC Speed. Simplesmente por aí, já eliminamos a letra D, pois é um absurdo dizer que o uso da norma padrão atrapalha a compreensão das intenções do remetente. Claro que não, essas intenções ficam bem claras. Pelo mesmo motivo, podemos eliminar a letra E. Afinal de contas, sabemos que para uma situação comunicacional como essa, entre empresas, aquele que escreve naturalmente necessitaria de usar a norma padrão, não por um elevado nível de escolaridade, nem tampouco essa norma padrão realça qualquer atributo intelectual
o que revela é o reconhecimento do serviço da empresa. Pelo fato de a situação exigir o uso da norma padrão, a letra B também é eliminada. Afinal de contas, tal exigência existe, logo não se pode dizer que há um exagero por parte do remetente. E a letra A é absurdamente incorreta. Afinal de contas, em primeiro lugar, o universo financeiro é apenas uma das situações que exigem o uso da norma padrão. Pior ainda, dizer que é substituível por uma linguagem informal, claro que não. Na ocasião da comunicação entre empresas, não é possível o uso da linguagem informal. Ficamos com o gabarito letra C. Afinal de contas, em se tratando de uma ocasião de comunicação entre empresas, a norma padrão garante a formalidade esperada. Bem, nessa aula nós falamos sobre conhecimento interacional. A nossa próxima aula vai ser em homenagem ao Dia Nacional da Ciência. O nosso canal está cada vez mais buscando maneiras divertidas de ensinar, preparando você para o teu concurso, em especial para o vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, eu quero pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. O Aprenda a Língua Portuguesa vai ajudar você a fazer a tua prova de concurso, em especial o vestibular. Lembramos que qualquer dúvida que você tenha pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever também para fazer qualquer elogio, comentário, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. O nosso canal busca melhorar cada vez mais e para isso o nosso canal conta com a tua ajuda. O nosso canal também agradece a cada um de vocês que está assistindo nossas videoaulas, em especial a cada um de vocês que está compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, nós queremos convidar cada um de vocês que ainda não se inscreveu no nosso canal que faça isso. Basta clicar nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.